tá? E o DNA, então, ele é fundamental para poder passar a informação. Então, toda a informação que todas as células precisam, toda a informação que o nosso organismo precisou, né, para formar todas as células que nós temos hoje, veio de uma célula única, né? Inicialmente a gente foi através do espermatozoide do nosso pai, do óvulo da nossa mãe, formou uma célula original que foi se dividindo, né? Em cada processo de divisão dessa célula, né, essa informação genética aqui todo esse DNA, ele era copiado e ele era distribuído para duas células, tá? Para poder manter toda essa informação, tá? E ali nessa informação toda, na estrutura do DNA, é que está toda, né? Estão todos os genes que todas as nossas células vão precisar em algum momento ou em outro. Em cada gene, alguns tipos de células vão utilizar alguns genes, outros tipos de células vão utilizar outros genes, isso que a gente chama de diferenciação celular. Tá? Na realidade, quando a gente forma diferentes tipos de células, significa o quê? Que essas células estão utilizando diferentes genes. Mas isso tudo é uma parte depois que vocês vão aprender provavelmente em genética. Tá? Por enquanto, só para fechar essa parte de vocês entenderem o DNA como fonte da informação, ter toda a informação ali no DNA. Tá? E conforme eu estava dizendo, né, na realidade, essa informação está organizada em genes, né, que são sequências de DNA, existem regiões dentro de cada cromossomo que tem a informação para uma proteína específica. Vocês viram, né, que na realidade cada proteína, vocês fizeram até um exercício em relação a isso, cada proteína tinha justamente uma estrutura tridimensional devido a uma sequência de resíduos de aminoácidos. Como é que essas proteínas são construídas? A partir de uma informação de uma sequência de nucleotídeos, né, que inicialmente é utilizada para a produção de uma molécula de RNA, e essa informação de uma molécula de RNA é utilizada para a produção de uma sequência de aminoácidos de uma proteína. Tá? E na realidade, todas as proteínas e todos os RNAs são produzidos a partir de genes que têm a informação para a síntese daquela proteína específica ou daquele RNA específico. E as proteínas são sempre produzidas a partir de um intermediário de RNA chamado RNA mensageiro. Tá? As proteínas são produzidas via um RNA mensageiro. Mas tudo isso eu vou deixar para vocês estudarem melhor em genética. Aqui eu estou só explicando para vocês entenderem justamente a parte da estrutura do DNA e a função do DNA. E o RNA? O RNA, então, é formado por sequências de ribonucleotídeos. Em geral, é uma cadeia única, tá? Mas essa cadeia única, mesmo sendo formado por uma cadeia única, ele vai ter uma estrutura tridimensional. Tá? Aqui está mostrando só, relembrando, né, que ele não vai ter desoxirribose, ele não vai ter timina, ele vai ter ribose, ele vai ter uracil nas suas cadeias, tá? E que essa sequência, então aqui está representado, por exemplo, né, uma sequência de nucleotídeos do RNA, extremidade 5' extremidade 3', e mostrando que conforme a situação aqui, ó, de complementaridade, essas bases nitrogenadas vão interagir. Tá? Todas as moléculas chamadas de RNAs de transferência ou são RNAs transportadores também, que são os tRNAs, que se ligam a aminoácidos. Então aqui está representado, por exemplo, a partir, né, da extremidade 3' da cadeia de uma cadeia de RNA, se liga a um aminoácido. Então, por exemplo, aqui está o último aminoácido, observe aqui, o último nucleotídeo da cadeia de um RNA, então o grupo fosfato, o açúcar, né, a pentose, a ribose, né, e a base nitrogenada, tá? Ele vai se ligar a um determinado aminoácido. Tá? É assim que ele se transporta os aminoácidos. É sempre através da ligação do carbono 3, que tem uma hidroxila ligada a ele do açúcar, que se liga ao grupo carboxil de um aminoácido. É assim que os RNAs transportadores transportam aminoácido. Tá? Só que eles têm uma estrutura tridimensional. Isso aqui está tentando dar uma ideia da estrutura, como que eles se organizam. Muitas vezes nos livros vocês vão ver, né, que o RNA transportador tem estrutura
de um trevo de 3 folhas, tá? Então aqui está o cabinho, aqui estão as 3 folhinhas, por quê? Porque ele tem o cabinho aqui onde se liga o aminoácido e ele tem as 3 folhinhas, tá? E essas 3 folhinhas, é muito importante essa folhinha do meio, porque aqui vai ter uma região chamada anticódon, que vai fazer com que ele ajude depois na síntese das proteínas, tá? A entregar o aminoácido certinho, né? Então aqui está um exemplo, né, de um RNA transportador, um outro desenho esquemático aqui, mostrando que ele vai interagir lá com a estrutura do RNA mensageiro para poder entregar o aminoácido certinho, para poder construir, né, uma determinada sequência de uma cadeia de aminoácidos de uma proteína. Mas o importante é que vocês entendam, então, que o RNA transportador ele tem uma estrutura tridimensional. Devido ao quê? Devido à interação entre as bases nitrogenadas, que formam o quê? Pontes de hidrogênio. Eles vão ter formas específicas e vão ter funções específicas. Tá? E aqui, um outro tipo de RNA que tem uma estrutura tridimensional bastante importante, que são os RNAs ribossomais. Esses RNAs, junto com proteínas, vão formar os ribossomos. Tá? E não é só um RNA mais uma proteína. Né? Nas bactérias, são 3 tipos de RNAs, mais 52 proteínas de 6 tipos diferentes, tá? Que vão formar a estrutura do ribossomo. No caso dos eucariotos, todas as plantas, todos os animais, tá? São 4 tipos de RNAs, tá? E 83 proteínas que formam os ribossomos. Tá? 83 proteínas de 6 tipos diferentes também. Tá? Então, na realidade, isso que vai formar a estrutura dos ribossomos. Só para vocês entenderem que esses RNAs aqui, ó, na estrutura dos ribossomos, eles vão ter uma estrutura tridimensional, da mesma forma que os RNAs transportadores. Tá? Voltando para cá, tá? Então nós vamos ter os RNAs, que eles podem formar estruturas tridimensionais, é isso que está escrito aqui, que embora eles tenham cadeia única, que é o caso dos RNAs transportadores ou de transferência e os RNAs ribossomais, eles têm cadeia única, mas eles formam estruturas tridimensionais. Tá? E os RNAs mensageiros, normalmente eles não formam estruturas tridimensionais. Até é ruim que eles formem estruturas tridimensionais, porque dificulta depois a função deles. Tá? Então, normalmente os RNAs mensageiros são lineares. Eles têm poucas dessas interações. Até se acontecem essas interações, é difícil depois que eles sejam utilizados para a produção de uma proteína. Tá? E esses 3 tipos de RNAs, eles estão todos eles envolvidos justamente na síntese de proteínas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a figura antes, que vai ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? Que todos os 3 tipos de RNAs, né? Então, o RNA ribossomal, tá? Ele vai formar os ribossomos. O RNA transportador vai transportar os aminoácidos e o RNA mensageiro vai ter a informação para a construção de uma determinada cadeia peptídica. Então, os 3 tipos de RNAs principais, RNA ribossomal, RNA mensageiro e RNA transportador, atuam na produção de proteínas, atuam na síntese proteica, atuam na expressão dos genes, porque a síntese proteica envolve o quê? A utilização de um DNA, a utilização da informação que está lá no DNA para a produção de proteínas específicas. Tá? Então, as principais funções dos RNAs estão relacionadas justamente com a síntese das proteínas. RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos. Por isso que o nome dele é mensageiro, porque ele tem uma mensagem para a construção de uma sequência específica de aminoácidos que vai constituir uma cadeia peptídica de uma determinada proteína. Tá? O RNA transportador, ou RNA de transferência, transporta os aminoácidos até o local da síntese proteica, até os ribossomos. Tá? E o RNA ribossomal combina-se com proteínas para a formação dos ribossomos, que é o local de síntese proteica. Tá? Na realidade, a maior quantidade de RNA é inclusive de RNA ribossomal. 75% do RNA total da célula, tá, é RNA ribossomal.
15 a 20% do RNA total da célula é RNA transportador e 5% do RNA total da célula é justamente RNA mensageiro. Tá? Então, essas são as funções dos principais tipos de RNAs. E muito importante, antes de eu finalizar a minha apresentação, tá? É só destacar para vocês justamente que existem outros tipos de RNAs, tá? Que tem mais, cada dia se descobre mais tipos de RNAs com funções dentro das células. Tem vários RNAs que têm funções muito importantes dentro do núcleo das células, são chamados de RNAs pequenos nucleares. Tem RNAs que interferem na expressão dos genes, que são chamados RNAs antissenso, microRNAs, RNAs silenciadores, tá? Então, aqui eu destaquei apenas os 3 principais tipos de RNAs, tem vários outros tipos de RNAs. Quem se aprofundar depois no assunto vai aprender mais sobre isso também. Mas, enfim, a parte da aula de hoje era justamente para vocês entenderem, né, estrutura, né, entenderem os nucleotídeos, entenderem as principais funções dos nucleotídeos, né, os principais tipos de nucleotídeos, as funções dos nucleotídeos, como que os nucleotídeos são utilizados para formar as cadeias, né, e as principais cadeias de nucleotídeos que formam tanto os DNAs como os RNAs. Muito obrigado a todos vocês. Abraço.